Começou. Estamos ao vivo, pessoal. Boa noite. Vamos esperar aqui mais gente entrar ao vivo para a gente começar. Legal, o pessoal está me ouvindo bem? Aqui, Diego Sueiro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno, Gabriel, Fábio, Xavier, Dante, Stefano, Henrique, Ulisses. Show de bola. José, Max, som ok. Isso aí, galera. A gente vai começar daqui a pouquinho, tá? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Legal, Ivan, José, Leandro, Tadashi, Kleber, Vasco, Emílio, Guilherme. Isso aí, pessoal, vamos chegando. Esperar aí mais uns segundinhos aí e a gente começa o webinar. O que mais que está entrando aí? Reinaldo, fala Reinaldo, tudo bem? Wellington, Felipe, boa. O pessoal tá entrando, tá interagindo no chat. Bom, pessoal, vamos começar, então? Acho que já está na hora. Então, eu queria agradecer primeiramente aí a presença de todos vocês. Muito obrigado. Webinar. Esse é um webinar muito especial, tá? E sobre o relatório da pesquisa brasileira de desenvolvimento de sistemas embarcados de 2017. E falar do relatório em si, a gente vai conversar sobre algumas coisinhas, tá? E no final, tá? Só para vocês acessarem, para vocês fazerem o download do relatório. O relatório vai ser essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso na íntegra a todos os dados que a gente está passando aqui, tudo bem? Então, como um recado geral aí, tá? Esse documento ele está distribuído sobre a licença Creative Commons, atribuição não comercial, tá? Então, vocês podem utilizar esse documento como referência, vocês podem distribuir citando a fonte e, logicamente, aí, para aplicações não comerciais. Qualquer dúvida, vocês acessem aí o site da Creative Commons para entender o que está contemplado nessa licença, ok? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Embarcados, só para quem não conhece. Então, a missão principal do Embarcados aí é tornar o Brasil um país mais tecnológico, compartilhando informações, ajudando quem quer adquirir mais conhecimento, tá legal? Basicamente, hoje o Embarcados ele é composto de 3 plataformas, de 3 sites diferentes. E a gente tem o embarcados.com.br, onde basicamente a gente tem aí os conteúdos, artigos, projetos, notícias sobre sistemas embarcados, desde eletrônica até desenvolvimento de software para sistemas embarcados, mirando desde os makers até os profissionais, estudantes e professores. A gente tem aí também a plataforma Embarcados Contest, e na plataforma Embarcados Contest, a gente basicamente roda aí concursos de ideias, de projetos, para o pessoal desenvolver com sistemas embarcados as suas ideias. O pessoal recebe placa para desenvolver os seus projetos. Então, se você nunca teve a oportunidade de participar, é bem interessante, tá? Só um feedback aqui. Pessoal, vocês estão me escutando?
Porque parece que tem alguém dizendo que está cortando. Tá ok? Como é que tá? Alô, alô? Pessoal, tá me escutando? Sim, tá ok? Legal, tá. Beleza. Então, continuando aqui, retomando. A plataforma às vezes apronta algumas com a gente aí, então, por favor, né, tenham paciência. Mas vamos lá. Então, o Embarcados Contest, a gente roda concursos onde as pessoas enviam ideias e as ideias aprovadas recebem insumos, placas, kits para que eles desenvolvam essas ideias e as melhores ideias são premiadas. Então, a ideia, né, o intuito dessa plataforma é fazer com que ideias virem realidade, virem negócios, virem produtos, tá? E aí a gente também, a nossa terceira plataforma aí é o Embarcados Experience, onde a gente concentra aí os webinars, os eventos online e eventos presenciais, tá legal? Um pouquinho dos números do Embarcados. Então, hoje no embarcados.com.br a gente tem mais de 1.700 matérias publicadas. A gente já realizou mais de 19 eventos presenciais. Temos aí mais de 21 webinars grátis transmitidos online e vocês têm acesso à gravação desses webinars. A mesma coisa vai acontecer com esse webinar. Vocês depois vão receber um e-mail com link para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. A gente já realizou aí 4 concursos, tá? Na plataforma Embarcados Contest, desde casa conectada, projetos em IoT, projetos com foco em empresas. Então, entrem lá, contest.embarcados.com.br, vocês vão conseguir ver os projetos que foram desenvolvidos, detalhes desses projetos, as premiações, o que aconteceu, temática, super interessante. E aí, também, né, a gente já rodou 3 pesquisas, tá? Uma... A ordem, eu acabei invertendo a ordem, mas a gente fez em 2014, 2015 e agora 2017. A pesquisa de 2014 foi mais com o foco no mercado de desenvolvimento, tá legal? A de 2015, a gente fez mais com o foco no profissional, no perfil do profissional. Em 2017, a gente retornou para o mercado de desenvolvimento, tá? Com foco mais nas empresas. Ano passado, infelizmente, por problemas de agenda, a gente não conseguiu fazer. O que é importante, todas as pesquisas que a gente faz, o relatório, os gráficos de todas as perguntas estão disponíveis gratuitamente para download, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui falar sobre a pesquisa em si, tá legal? Mas antes até de começar a falar sobre a pesquisa, eu queria fazer um convite especial para todos vocês que estão assistindo a gente, além de acessarem o Embarcados, seguir a gente nas redes sociais, acompanhar por newsletter, contribuam com conteúdo, né? Tem muita gente precisando de conhecimento e é super fácil contribuir, tá? Então, assim, façam isso, vocês vão se sentir muito bem. Tá legal? Então eu faço esse convite especial aí para vocês contribuírem. Então vamos aqui começar a falar sobre o relatório em si. Então, primeiro, qual que é o objetivo dessa pesquisa? A gente quer identificar e traçar o perfil e como é que é a tendência do mercado. Quais as tecnologias, aplicações, os tipos de processadores que as empresas utilizaram nos seus projetos no passado, estão utilizando agora e que estão pretendendo utilizar no futuro, tá? Então, a gente quer, de uma maneira geral, tentar ter esse mapa, ter esse overview, essa visão de como é que está distribuído o mercado brasileiro, entender melhor. E o que é mais importante a gente quer compartilhar essa informação com todo mundo, porque todo mundo vai sair ganhando. Uma coisa importante que a gente fez esse ano, com o aprendizado das outras pesquisas, a gente enxugou as questões e a gente retrabalhou alguns enunciados e algumas alternativas dos enunciados para que ficassem mais claras,
para o pessoal entender qual o tipo de informação que a gente está querendo capturar. E aí a nossa intenção é fazer esse tipo de pesquisa anualmente, tá legal? Então eu vou explicar aqui um pouquinho como é que foi a metodologia. A gente aplicou então um questionário online, tá? Onde a pessoa preenchia através de uma ferramenta aí exclusiva do Instituto Qualibest. E a nossa amostra, como é que a gente adquiriu a amostra, essas respostas? Foram convites enviados por e-mail, tá legal? Na base do Embarcados e de parceiros nossos. E essa pesquisa ela rodou entre o dia 6 de setembro e 24 de setembro. A gente teve um retorno aí de 996 questionários dentre os perfis de profissionais que atuam no mercado. O que isso quer dizer? É que se o cara não atua no mercado, se ele tem um perfil maker, ou se ele é só um estudante ou um professor, infelizmente ele caiu no filtro e não continuou na pesquisa. Porque o nosso intuito com essa pesquisa é realmente com quem está desenvolvendo, profissional. E aí, tá, a margem de erro dessa pesquisa calculada é de 3,17 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Tá ótimo? Então, eu quero trazer para vocês só esclarecer alguns conceitos que vão aparecer em alguns gráficos para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, a amostra são a quantidade de respostas válidas para uma determinada pergunta. Vocês vão ver que tem algumas perguntas que nem todos responderam por conta de desvios, tá legal? E a gente tem aí o IM, que é o índice de multiplicidade. O que isso quer dizer? Que para questões de múltipla escolha, a gente calculou uma média da quantidade de escolhas que foram feitas para aquela questão. Então agora a gente vai começar a falar dos gráficos em si, finalmente. Em alguns deles, a gente vai citar com as outras pesquisas, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que a coisa evoluiu. E quem está junto comigo aqui nesse webinar, eu acabei esquecendo de citar, o Fábio, tá? O Fábio Souza vai me ajudar aí, vai me dar um suporte. Maravilha, Diego. Vamos lá. Legal. E o Henrique Rossi vai estar no suporte com a gente aí no chat, interagindo com vocês. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer no chat. Boa noite, valeu. Obrigado, Henrique. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer no chat. Marquem, antes de dar o enter aí, marquem como uma pergunta, porque fica mais fácil da gente identificar. E à medida que o webinar for ocorrendo, a gente vai responder essas perguntas. Se a gente não responder na hora, aguenta a mão que a gente responde no final. E não se esqueçam, no final do webinar a gente vai passar o link para vocês fazerem o download desse relatório. Tá legal? Então vamos começar aqui falando dos resultados em si. Então aí a primeira questão que a gente fez foi em relação ao gênero. Tá? E não surpreendente, a gente encontra em 98% de homens na nossa área. Que é triste, né? Mas a gente aqui, até no Embarcados, a gente tem uma série de artigos que foi feito pela Gediane, que muita gente conhece, falando sobre as mulheres makers do Brasil. Né? Então a gente está precisando da participação das mulheres, e esse gráfico mostra o quanto que a gente precisa. Nós temos alguns articulistas também, tá? Só para falar, tem bastante articulista mulher contribuindo também. Isso é bacana. Isso é verdade, A gente tem a Gidiane, a Cecília, né? A Cíntia, a gente tem um bocado de mulher aí. Isso, e que contribuem com o conteúdo, tá legal? Bom, a segunda pergunta aí a gente fez sobre a faixa etária. Então tá aí mais ou menos essa distribuição. Então, a gente vê que a gente tem uma faixa interessante de jovens atuando aí na área, tá legal? Daí de 18 a 30 anos, né? 38%. Fábio, como é que foi nos outros anos essa distribuição? Ela é parecida? Ela mudou muito? Parecida. Teve uma mudança aí na faixa de 30 a 39 anos, que era maior,
mas está bem parecido aí. A gente vê que tem os jovens que estão entrando bastante aí na área. Bem bacana. Legal, legal. Bom, sobre a escolaridade, então aqui a gente vê aí que boa parte está aí com, no mínimo, superior concluído, tá? Como é que foi isso aí nas outras pesquisas, Fábio? Então, teve um aumento aí da pós-concluída, então a gente vê que o pessoal está indo fazendo especialização, tá? Além do superior concluído também. Então, teve um aumento aí para esse ano. Bem bacana. Legal. E aí, falando das áreas de formação em específico, a gente vê aí que engenharia domina, né? E eu acho que não deve ter mudado muito em relação aos outros anos, certo? Tá mantendo, tá legal. É o que faz um pouco de sentido também, né? E na atividade profissional também, então, para a gente entender o perfil da galera que respondeu essa pesquisa, então a gente tem aí 82% engenheiro desenvolvedor que bota a mão na massa mesmo. Eu acredito também que não tenha mudado muito, né, Fábio? Não, tá bem parecida essa atividade profissional aí. Legal. Bem legal. E aí, desculpa. E aí aqui a gente está interessado em entender o tempo de atuação que o cara tá na área, né? O tempo de experiência. E a gente vê que está bem distribuído aí, né? A partir de 1 ano de experiência, se a gente considerar a margem de erro e tal, tá bem distribuído. O que eu acho bem interessante. Tá um equilíbrio. E eu realmente não lembro como é que tá nos outros anos. Não, esse ano está mais equilibrado. Da outra vez, 2015, até para o pessoal, se quiser acompanhar, a pesquisa está disponível no Embarcados, tá? De 1 a 5 anos estava dominando. Agora a gente tem uma distribuição maior, hein? Legal. Bom, aí aqui é só um resumo, tá? Agregando alguns dados que a gente falou, tá? Então a gente tem aqui 61% dos profissionais possuem 31 anos ou mais. 78% com ensino superior completo ou pós-graduação completa e incompleta. Então é uma mão de obra muito bem qualificada. E aí quase 70% são formados em engenharia ou estão em formação em engenharia. Novamente, 82% são desenvolvedores e quase aí 50% possuem 5 anos ou mais de experiência. Uma maturidade interessante dentro do nosso mercado. Agora, um pouquinho da empresa, tá? Os dados da empresa. Então, a gente quis saber como é que está a distribuição geográfica dessas empresas. Então, a gente tem mais ou menos aí, nos estados, essa distribuição. A gente colocou os principais aqui, né, com mais representatividade, e a gente vê aí que o Sudeste, de uma maneira geral, concentra boa parte das empresas que desenvolvem com os sistemas embarcados. Como é que estava isso daí, Fábio, nas outras pesquisas? Sim, liderado por São Paulo, tá? Tem boa parte do Sul, então o Rio Grande do Sul estava com 12% em 2015. Esse ano caiu para 8%. E Minas Gerais aí subiu para 12% esse ano e estava com 11%. Então teve Minas Gerais, mas considerando o erro aí. Então está concentrado na região Sudeste e Sul também. Eu acho que também pelo tempo, né? Eu acho que o tempo é curto, né? Não dá para, nesse caso, né? Em estado, fica meio... Não tem uma mudança tão drástica, né? São 2 anos só. Então. Bom, aqui a gente teve uma pergunta diferente, tá? Esse aí a gente não teve nos outros anos. A gente quis entender o tipo de cidade E aí, a empresa está na capital, está numa região metropolitana ou está no interior? Então a gente vê assim que
Entre capital e interior, a coisa está bem distribuída. Então, as empresas que desenvolvem não estão só nas capitais, não. Tem bastante empresa no interior também, tá? Acho que isso é uma coisa bem legal. O pessoal que quer fugir dos grandes centros consegue ir para lugares mais calmos, né, por assim dizer. Agora, né, a gente quer entender, tá, beleza, e o tamanho da empresa? Né? A gente vê aqui que boa parte das empresas são empresas aí até 500 funcionários, ou até 100 funcionários, né? São empresas pequenas. E eu acho que isso não mudou muito para os outros anos não, né, Fábio? Não, tá mantendo. Mesma situação. Legal. Show. E também aqui a gente quis saber, legal, mas quais são as atribuições, o que você faz no dia a dia? E para essa questão aqui, lógico, eu não vou passar por todos, porque senão fica uma coisa muito monótona, eu vou ficar lendo aqui, sendo que vocês vão poder fazer o download desse relatório e estudar e ler com atenção, né? Mas o interessante é que dessas várias opções, né, o índice de multiplicidade, né, então na média as pessoas têm 8 atribuições, né, elas fazem 8 dessas coisas aqui, é bastante, e com destaque aí para desenvolvimento de firmware e software para sistemas embarcados. A gente fez essa pergunta nas outras pesquisas. Eu não sei se mudou muito. Não. Para desenvolvimento de firmware está aí no topo. Teve uma mudança em relação a desenvolvimento de hardware, mas mantém aí nas primeiras posições também. Legal, show de bola. Bom. E legal, que tipo de aplicação que as empresas estão desenvolvendo? O que elas estão fazendo? E aqui a gente consegue ver que a IoT está aí puxando o barco, né? Junto com controles industriais. E eu tenho certeza que nesse gráfico a gente teve diferença com relação aos outros anos. E é interessante também aqui que a gente está com índice de multiplicidade aí de 3.1. Então as empresas elas estão trabalhando em mais de uma frente de aplicação. Como é que estava isso aí nos outros anos, Fábio? Em relação à IoT, estava em terceiro lugar. Então, teve essa mudança e controles industriais em segundo. Então, estava em primeiro controles industriais, terceiro IoT. Então, foi bem bacana essa mudança e mostra aí o cenário de IoT no Brasil. Muito bom. E aí a gente quer entender, beleza, mas e quais são os principais recursos que estão aí nesse, né, no projeto? E a gente vê que a IoT está dominando. E com isso está puxando comunicação sem fio, faz sentido. E bastante processamento digital de sinais, isso que é uma coisa legal. Inclusive até aí junto, né, com capacidade de conexão física, interligado. Deve ser mais ou menos também por causa de ambiente industrial, que você tende a usar conexões mais cabeadas, porque elas são mais robustas, esse tipo de coisa. Eu não lembro, e é interessante que está com índice de multiplicidade 4 aqui. Então, bastante recursos, desses recursos aí estão sendo empregados nos projetos. A gente teve alguma questão parecida, Fábio, nos outros? Sim, nós tivemos em 2014 e o primeiro lugar era conexão em rede, tá? Seguido por processamento digital de sinais, capacidade de tempo real e em quarto, comunicação sem fio. A gente vê essa diferença aí para a pesquisa desse ano. Legal. Então, aí aqui a gente quis, para quem utiliza comunicação sem fio, quais são as tecnologias de comunicação sem fio que eles estão utilizando. Então aqui vocês podem ver até que a amostra caiu para 655, com índice de multiplicidade de 3.5. E o Wi-Fi está dominando. E vem seguido aí com comunicação celular e depois Bluetooth.
Isso mudou muito em relação aos outros anos, Fábio? Em relação ao Wi-Fi e o celular, não. Mas tem um ponto interessante sobre o Zigbee. O Zigbee estava em terceiro lugar aí, em 2014, né? E agora ele está aparecendo aí em sexto. É isso? É isso. Isso. Interessante. E engraçado porque e o Zigbee ele pode ser bem utilizado para IoT, né? Sim. Talvez seja porque talvez seja porque o preço do Wi-Fi está caindo e também consumo está melhorando, né? O consumo de energia, né? Então, talvez isso explique um pouco. E é um padrão mais aberto no sentido assim, você tem mais dispositivos que conversam Wi-Fi do que Zigbee, que é um protocolo fechado e esse tipo de coisa. A interoperabilidade do Wi-Fi é muito maior, né? Sim, ainda precisa de gateway, entre outras coisas. Interessante isso. Ivan, eu captei aqui a sua pergunta se LoRa apareceu nos outros anos. Não, tá? Aquela época, eu nem lembro se a gente, pelo menos eu, particularmente, tinha ouvido falar de LoRa, tá? Eu ouvi falar de LoRa ano passado. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui só recapitulando o perfil das empresas e das aplicações. Então, a gente tem aí 63% das empresas estão concentradas na região do Sudeste. 62% delas estão em capitais ou regiões metropolitanas. 56% das empresas têm até 99 funcionários. O interessante é que 12% dessa galera que respondeu são autônomos. A gente tem bastante autônomo também atuando na área. Isso é bem interessante. 43% desenvolvem aplicações de internet das coisas. Pô, é um número expressivo, gente. Então, não ignorem a internet das coisas. Tá? 38% aí estão mirando aplicações industriais. 66% utilizam comunicação sem fio. E desses, 70% utilizam Wi-Fi, como a gente acabou de comentar. Partindo aí para entender um pouco mais, tá? Como é que é o desenvolvimento de hardware dessas empresas? A gente quis saber, olha, você prioritariamente desenvolve todo o projeto do seu hardware ou você prioritariamente terceiriza? Você não quer se preocupar com o desenvolvimento do hardware, você terceiriza isso, você compra pronto, você paga alguém para desenvolver o projeto. 81% fala, não, a gente mesmo desenvolve o nosso projeto. Ao passo que aí 19% prefere terceirizar esse tipo de trabalho. Ô, Fábio, a gente teve isso no passado, não teve? Não, nós tivemos em 2014. 2014, 64% construía seu próprio hardware. Então a gente vê esse crescimento também para esse ano. Cortou um pouquinho aqui para mim. Quantos por cento? 64% construía. 64%? Cara, teve um aumento considerável. Muito bom. Muito bom. Então, parece que as empresas viram que, poxa, não, vamos investir no desenvolvimento do nosso hardware, vamos otimizar. Isso é muito bom. Eu acho que é bem positivo. Tá? Mostrando que o desenvolvimento de hardware em si está tendo um crescimento no Brasil, apesar dos pesares, né? Mas tá muito bom. Muito legal. Essa daqui foi uma pergunta nova, tá? Então, a gente quis saber, beleza, vocês aí na empresa, vocês utilizam plataformas de prototipagem rápida, kits de desenvolvimento ou afins? E aí, com índice de multiplicidade de 2.2, o pessoal usa bastante kit de desenvolvimento fornecido pelo fabricante do chip. Seguido aí da galera utilizando Arduino, as suas variações, e Raspberry Pi e as suas variações. Então a gente vê a utilização dessas plataformas como um suporte de desenvolvimento do produto. Por quê? Porque vai acelerar o desenvolvimento, vai ajudar no time to market, né?
na validação do conceito, no desenvolvimento do mínimo produto viável. E aí a gente quis saber, legal, mas você pega esses kits, essas plataformas e incorpora no seu produto, você bota ali dentro da caixa e manda para o cliente? 52% disseram que não. 33% falaram assim, eu coloco lá a plaquinha lá dentro e mando bala. Ao passo que 16% falaram não, a gente utiliza aí System on Modules ou computadores em módulos, que são aquelas plaquinhas que contêm basicamente processador e memória, e você acopla na sua placa base, e na sua placa base tem todo o hardware de aplicação, por assim dizer. Então essa também foi uma pergunta nova nessa pesquisa. Legal? Então, só aqui, resumindo a parte de desenvolvimento de hardware, então 81% das empresas prioritariamente desenvolvem seus projetos de hardware. Legal. 85% utilizam Arduino e ou Raspberry Pi para desenvolver os seus projetos. Muito interessante. 33% pegam esses kits, Arduino, Raspberry Pi ou até outros, e incorporam no produto. A gente teve um webinar que a gente conversou sobre isso, sobre utilizando Arduino, né, em projetos, e a gente fez algumas considerações em relação a isso, como utilizando em produto final. E aí 16% optam por utilizar computadores em módulo, que quando você vai desenvolver com hardware, com microprocessador, é muito mais complexo, então facilita você utilizar computadores em módulo. Aqui, então, a gente quis saber qual que é a principal linguagem de programação utilizada nos projetos. Então, a gente vê aí que C está ganhando disparado. E logo atrás, aí, seguido por C++. Eu acho que mudou um pouco isso daí em relação aos outros anos. Não mudou, Fábio? Em relação a C, C++ continua no topo, né? Dos anos anteriores estavam no topo. Na terceira posição, em 2014, apareceu Java. Tá? Sendo que agora o Python está aí na terceira posição. Mas como é que estava a porcentagem de Java? Caiu bastante? Java estava com 3,8%. Está com 2%, é uma queda. Mas em relação a Python, estava com 1,4%. Então. E C++, como é que estava C++ antes? 14% e C, 70%. Então, assim, tá tendo um crescimento considerável de C++. O pessoal que patina no C++, assim como eu, né, deem atenção mais para o C++, tá? O pessoal tá adotando o C++ nos projetos. A gente quis saber também, beleza, com relação a sistemas operacionais, qual que é o sistema operacional que você está utilizando nos seus sistemas embarcados? E aqui, assim como nos outros anos, estranhamente, Android aparece liderando. E eu sou um pouco cético em relação a isso, se o pessoal entendeu a pergunta. A gente até reformulou um pouco o enunciado dessa pergunta, para reforçar que é o sistema operacional utilizado no seu sistema embarcado, né? Eu não acredito muito que Android seja utilizado em 27% dos projetos embarcados, não. Tá? A gente tem aí, mesmo com o índice de multiplicidade de 2,3, né? Eu ainda sou um pouco cético em relação a isso. Quando eu atuava como consultor no Brasil, eu não via muita empresa usando o Android no seu produto embarcado. Mas, de qualquer maneira, a gente vê aí que Linux é predominante em sistemas operacionais para dispositivos microprocessados. E o que é interessante é que FreeRTOS está figurando aí, e FreeRTOS, sistema de tempo real, basicamente para microcontroladores de 32 bits. E a gente vê aí que o Windows ainda aparece, mas bem modesto, né?
Como é que estava isso daí, Fábio, nos outros anos? Então, temos aqui os dados de 2014. O Android estava lá no topo com 36%, seguido pelo Ubuntu e Debian. Ubuntu com 32% e Debian 29%. E aí já entra o FreeRTOS, FreeRTOS. E tinha uma porcentagem aqui de 22% com Linux customizado. Então nós temos aí para esse ano 15%, né? Linux desenvolvido. Né? O Linux customizado, a gente está falando aqui sobre Open Embedded, Yocto, Build Root, né? Então parece que isso. O pessoal tá deixando de customizar o seu Linux para usar distribuições prontas, né? É um pouco perigoso, até por questões de licença. Mas, bom, esse é o retrato que a gente tem para sistemas operacionais embarcados. Legal. A gente quis entender também aqui quem são os maiores influenciadores na hora de escolher o processador. A gente vê aí que é uma decisão em grupo, tá? Não tem, basicamente, tá? A maioria é decisão em grupo, envolvendo várias áreas dentro da empresa. Mas a influência externa, tá? De clientes, padrões, também tem uma certa influência sobre a escolha. Isso é interessante também. Tem também o pessoal que prefere repetir o processador do projeto anterior. Já tem o conhecimento, o pessoal de hardware já sabe projetar, software, está tudo pronto, não vai precisar portar para outra arquitetura, então vamos manter. Isso é interessante. E a gente tem aí também os engenheiros de hardware falando assim, não, olha, vamos usar esse processador por conta dessas características, e o pessoal de software acaba que tem que aceitar, então beleza, então vamos seguir, tá? Então, em relação a 2014, teve essa mesma pergunta e está se mantendo. Então, decisão em grupo e engenheiros de hardware aí no topo. Legal. E aí a gente também quis entender quais são os fatores mais importantes. Dentro dessa gama de escolhas, a gente aí tem um índice de multiplicidade de 5,6. E, obviamente, aí o custo do chip ganha, né? Mas interessante é que a disponibilidade de ferramenta de desenvolvimento de software figura em segundo lugar. Ou seja, não adianta ter um chip lindo, maravilhoso, que custe pouco, mas que seja difícil de desenvolver software para ele. Isso é muito importante. E a popularidade dele, a comunidade de desenvolvimento, o ecossistema, né, em volta dele, também é uma coisa importante. E aí depois outros aspectos como I/O, né, o desempenho, a reputação do fornecedor, elas aparecem aí juntos, né? Disponibilidade de código, disponibilidade de ferramenta para desenvolvimento de hardware em si com o processador, né? Então tá tudo meio junto aí. Eu acho que a gente fez essa pergunta nos outros anos também, Fábio. Mudou muito? Não mudou muito. Em relação aí às ferramentas, o custo estava em segundo, popularidade também, e o desempenho aparecem aí nas primeiras posições, 2014. Mas as ferramentas estavam com 70% na primeira posição. Legal. Legal. Interessante. Bom, e aqui a gente quer entender aqui, né? A partir de agora, algumas questões vocês vão ver que a gente quis capturar o que a empresa utilizou no passado, o que a empresa está utilizando agora e o que a empresa vai utilizar, está pensando utilizar. Então aqui nesse caso a gente quer saber os tipos de processadores, né, a tecnologia de processador que foi utilizada no passado pela empresa que a pessoa está trabalhando.
e com índice de multiplicidade de 2,5, né, no passado as empresas utilizaram bastante microcontroladores de 8 bits, né, 60% aí, né, junto com microcontroladores de 32 bits. Essa pergunta é nova, tá? Então não tem como a gente comparar como foi nos outros anos, tá legal? Mais para frente eu vou mostrar um gráfico interessante para a gente entender a evolução disso aí, tá? E aí aqui a gente quer entender, pô, legal, e agora, o que vocês estão utilizando? Então com o índice de multiplicidade de 2 aí, a gente consegue ver aí que microcontrolador de 32 bits deu um salto, ao passo que 8 bits, né, deu uma caída aí. Mas esperem lá que mais para frente vai ter um gráfico interessante que eu vou agregar todas essas informações. E a gente quer saber, beleza, e no futuro, o que vocês estão pensando em utilizar? Então, microcontroladores de 32 bits tá com uma tendência de crescimento interessante aí, assim como os microprocessadores também. E os microcontroladores menorzinhos caindo. E aí aqui... Oi, Fábio, pode falar. Não, tranquilo. Pode mandar. Tá. E aí aqui é um gráfico que a gente tentou agregar as informações para a gente ver aqui mais ou menos como é que está a distribuição, tá? Então o vermelho a gente tem o que as empresas utilizaram, azul o que as empresas estão utilizando e laranja o que as empresas estão pensando em utilizar. E a gente consegue ver aqui, olha, a tendência de crescimento para microprocessadores de 32 bits, microcontroladores de 32 bits e microprocessadores de 64 bits. Os microcontroladores menores caindo. E eu vou mostrar outro gráfico para vocês que aí fica mais legal de ver. Olha só como é que está microcontrolador de 8 bits, caindo total, né? Mas mesmo assim, mais de 20% das aplicações estão pensando em utilizar microcontroladores de 8 bits. Legal, interessante, né? Ainda existe espaço. Mas elas vão estar aí ocupando mais ou menos o mesmo espaço do pessoal que utiliza FPGA e CPLD, que não muda muito, que está sempre girando aí nos 20 e poucos %. A gente consegue ver os microcontroladores de 32 bits eram utilizados bastante no passado, agora não estão sendo tanto utilizados, mas vão voltar a ser bastante utilizados. E os microprocessadores de 32 bits com um crescimento também, tá? Então, eu achei que esse gráfico a gente consegue ter uma visão da tendência da utilização dessas tecnologias. Então aqui só um resumo, tá, sobre o que a gente acabou de falar. Então, microcontroladores de 8 e 16 bits em forte declínio. Uma razão aí de 0,4 e 0,5, respectivamente, né? Mas aí a gente acredita que seja provavelmente porque os microcontroladores de 32 bits, né, vão ocupar aí praticamente 60% dos novos projetos. Para os microprocessadores de 32 bits e 64 bits, está com uma boa expectativa de crescimento aí. Uma razão de 1,14 e de 1,7. E com isso puxando também para utilizar sistemas operacionais, foco em Linux, esse tipo de coisa. E aí FPGA e CPLD meio que estagnado a adoção. Agora a gente quis entender, e os fornecedores de processadores? As mesmas perguntas que a gente fez para os tipos de processadores, passado, presente e futuro, a gente quis mapear aqui os fornecedores. Então aí, no passado, né, com um índice de multiplicidade de 3,6, no passado, Microchip, Atmel dominando. Não dá para a gente saber se era Microchip ou se era Atmel, porque agora elas são a mesma coisa, então não faz tanta diferença, né, no final das contas. Seguido aí pela Texas Instruments, NXP e ST. Aí podemos dizer aí os
4 maiores utilizados no passado. Tá? NXP e Freescale também, que agora são NXP. Legal. E no presente, como é que tá? Como é que tá isso no presente? Microchip Atmel ainda dominando, mas agora seguido aí por NXP e Freescale, ST e depois a Texas. Então a Texas acabou perdendo um pouco de espaço aí. Tá legal? E com um índice de multiplicidade de 2,4. Então as empresas estão aí, né, usando nessa média para os seus projetos de fornecedores diferentes, fornecedores de processadores diferentes nos seus projetos. E o futuro? O que você está pensando aí utilizar no futuro, para os próximos projetos? Microchip Atmel ainda na frente, porém agora seguido por ST, NXP e Texas. Então a gente vê aí que o pessoal está seguindo essa tendência, mudando um pouquinho aí entre ST e NXP. Assim como eu fiz com os dados dos tipos de processadores, eu vou fazer aqui para os fabricantes. Tá? Então, aquela mesma ideia. Vermelho passado, azul presente, laranja futuro. A gente consegue ver mais ou menos aqui como é que está a distribuição. Microchip perdendo um pouco de mercado, a ST ganhando mercado, assim como a NXP também perdendo um pouco de mercado, e também a Texas perdendo mercado. Mas é interessante que a gente vê aí, por exemplo, a Qualcomm ganhando mercado também. Então a Qualcomm era utilizada em 10% dos projetos, agora 7%, mas está aí uma tendência de seguir aí 14%, é um crescimento expressivo. Eu não montei o gráfico das linhas, porque na verdade eu montei o gráfico e quando eu olhei o gráfico ele estava muito confuso, as linhas ficaram muito difícil de visualizar. Então, mas eu acho que com esse gráfico a gente consegue visualmente ver como é que está a tendência de adoção dos fabricantes, tá legal? A gente quis entender também se nos últimos 12 meses as empresas elas atualizaram de um microcontrolador para um microprocessador. Então 10% deixaram de utilizar 8 bits para migrar para um microprocessador de 32 ou 64. Já 7% aí saíram do 16 bits. E 10% largaram mão dos 32 bits e foram para microprocessadores. Mas a esmagadora maioria não abandonou, continuou com as suas plataformas. Tá? Ô, Diego. Oi. Aqui não atualizou o slide. Esse pessoal, para o pessoal atualizou. Está na mesma página da comparação. Aqui também parou. Parou na página de comparação? Isso, fabricante de processador. Tá, não foi para o outro gráfico. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, pessoal. Só um segundo. Estou só lembrando, pessoal, que as pesquisas de 2014 e 2015 estão disponíveis no Embarcados. Vocês podem baixar e fazer esse comparativo aí também. Pessoal, confirma para mim, voltou? Agora mudou. Tá no gráfico certo agora? 1632, isso. Legal. Guilherme, não, eu estou usando o Chrome OS. Você disse para apresentar? Sim, para apresentar sim. Mas eu trabalho com Linux embarcado. Bom, voltou. Legal. Desculpa, pessoal. Estamos de volta. Vou repetir aqui rapidamente, tá? Então, 8% largaram a mão de utilizar microcontroladores de 8 bits para ir para microprocessadores de 32 ou 64.
Já 7% abandonaram os 16 bits e 10% abandonaram os microcontroladores de 32 bits. Mas aí 73% decidiram manter a plataforma que eles estavam utilizando e não migraram para microprocessadores, para processadores mais parrudos, tá? Mudei aqui o slide, vocês conseguiram... Mudou. Tá. Mudou? Legal. Mudou. E aí, para o pessoal, e aí? E FPGA? Como é que tá FPGA, CPLD, né? Muita gente me pergunta como é que tá, né? Quais são as empresas mais utilizadas? Então, 65% aí não utilizam FPGA. Mas dos que utilizam, a gente vê aí uma maior adoção pela Altera, seguida aí pelas Xilinx. E depois Atmel. Sim, Atmel tem FPGA, tá bom? Eles têm, sim. Mas, então é essa distribuição aí dos fabricantes de FPGA. Vamos lá. Beleza, e aí, o seu próximo projeto vai ter FPGA? 26% diz que sim, olha, vamos colocar FPGA. 48% não, a gente não está pensando em utilizar FPGA, não. E 26% aí diz que não tem nem em vista um novo projeto de sistemas embarcados. Bem. E aqui, se eu não me engano, eu acho que esse daqui é o último gráfico, tá? E, Fábio, a gente fez essa pergunta nos outros anos também, né? Eu sei que, assim, a gente teve um salto muito grande para Git. Isso é bem interessante. Então, 47% está utilizando Git. Seguido aí de SVN, legal. Mas, por incrível que pareça, 28% não utilizam um sistema de controle de versão de software. Eu fico imaginando o pessoal, como é que o pessoal controla, né? Release, mandou release, não tem controle, né? Isso daí é bem perigoso, gente. Se você não utiliza o sistema de controle de versão, você para tudo e aprende Git. É fácil, não é complicado, tá? Ou SVN, seja o que for, tá? Até CVS tá valendo, mas utilize um sistema de controle de versão, tá? Então, como é que estava isso aí para os outros anos, Fábio? Então, em 2015, o pessoal usava bastante SVN, 46%, e 43% de Git, sendo que 31% não usava nenhum. Então, caramba. Pelo menos o pessoal começou a adotar mais, né? Mas teve essa mudança aí do Git em relação ao SVN. Tá. Faz sentido, né? Bacana. Certo. Faz sim. Bom, então, pessoal, aqui esse daqui é o resumo final. Então, essas foram as questões. Tá? Então, a gente teve um total aí de 30 questões. Comparado aos outros anos, por exemplo, a pesquisa de 2014, que foi focada no mercado de desenvolvimento também, que tinha aí uma média de 50 questões. A gente enxugou. Muita gente reclamou. Então, poxa, vamos enxugar, fazer um negócio para o pessoal responder mais rápido, com mais atenção. Então, todas as perguntas feitas, os gráficos estão nesse relatório, tá? E como um resumo geral, a gente tem aí que a maioria dos profissionais são formados em engenharia e tem 5 anos ou mais de experiência. Boa parte das empresas estão concentradas na região sudeste e possuem até 99 funcionários. Aplicações de controles industriais e internet das coisas são predominantes. A utilização de microcontroladores de 8 bits e 16 bits está em declínio, tá? E microprocessadores de 32 e 64 bits têm boa expectativa de crescimento, com a adoção aí do Linux como um sistema operacional embarcado. Tá legal? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final, tá? Eu vou tentar ligar a minha câmera aqui para vocês verem a minha cara feia e vamos ver se não vai dar problema. Aí,
Estão me vendo? Isso aí. Deixa eu ver aqui o chat. Deixa o slide. Ô, louco, cara. Não, o slide tá aí, mas é. Só. Que susto, é isso. O pessoal usou mesmo, né? Valeu. Minha testa tá brilhando aqui, ó, ficando careca. Bom, faz parte, né? Então, assim, pessoal, não vão embora ainda, tá? Que a gente vai passar o link para vocês fazerem o download. A gente quer agradecer demais os apoiadores, tá? Essa galera doou pra gente. Caiu? Caiu. É melhor tirar a câmera. Atmar, Avnet, Embedded Labworks, Exto, Lateri, Giga Ventures, Maquinica, Microgênios, Qualcomm, Samsung, Arctic, Smartcore, ST e Toradex. Muito obrigado por vocês ajudarem na divulgação, ajudarem doando itens de sorteio. Vocês foram para que essa pesquisa fosse um sucesso e a gente conseguisse respostas válidas. Isso é um número muito, podem acreditar. Aqui então está o link. O Fábio dá o link aí no chat. Fica mais explicado. Embarcados.com.br. Tá travando. Caiu. Fonte, vocês podem utilizar livremente aí os dados dessa pesquisa. E meu computador deu uma travada aqui agora, eu não estou conseguindo ir para o último slide. Aqui, chegou no último Ficou verde. Opa, deixa eu vou voltar aqui, pessoal, desculpa. Estão vendo aqui agora de novo? Seu vídeo não. A tela não. A tela não, vamos lá. Vou tentar de novo, hein? Aí, estão vendo agora? Agora a apresentação sim. Tá. Deixa eu voltar aqui. Esse é o link. Fábio, você pode mandar o link no chat aí pra gente? Vou mandar. Só um... Acho que o Fábio caiu, ou não? Tá aí. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá. Eu vou mandar aqui no chat o link para o download da pesquisa, tá? Deixa eu achar aqui, como é que eu mando aqui? Aí, obrigado, Fernando, Adriano, show de bola. Bom, pessoal, então, eu acho que agora a gente pode conversar um pouco aí, tirar a dúvida do pessoal. Henrique, como é que estão as questões aí? Calma, pegar a lista aqui. Tinha uma que perguntaram referente a
ao uso de BLE. Você teve uma influência aí no aumento da porcentagem de uso de IoT? Então, acho que essa é uma das perguntas. Estou tentando trazer aqui. Eu vi aqui o Alex, né? Olha, Alex, eu acho que sim, tá? Apesar que, assim, BLE é bem mais para uso doméstico ou ambientes um pouco menos agressivos, né? Mas eu acho que contribuiu sim, tá? A gente teve um crescimento assim, de BLE com relação à pesquisa dos outros anos. Inclusive, nesse link que a gente passou, vocês vão poder fazer o download desse relatório, mas vai ter o link para os relatórios dos outros anos que vocês podem fazer o download também e comparar, tá? Vamos lá. Pós-graduação é mestrado, doutorado ou não necessariamente? Olha, Guilherme, é sim, tá? A gente acredita que sim. Campinas é interior. GUI, Graphical User Interface. Provavelmente nos recursos dos projetos. A gente não perguntou. Mas é uma boa pergunta. Eu acho que vale a pena a gente perguntar, assim, se os projetos têm algum tipo de IHM. Interessante. Boa. Vamos incluir aí para os próximos. Eu não sei dizer se já está certificando LoRa na Anatel, não. Você tem essa informação, Fábio? Ele está com problema ainda. Eles estão trabalhando para regularizar isso. Tá. Então, ainda não. A linguagem Lua não é utilizada para projetos embarcados, li muito sobre o uso dela. Olha, Marcelo, eu também li, mas é que nem cabelo de freira. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca viu. Eu nunca vi, sinceramente, assim, de verdade, um produto usando Lua, tá? Eu acho que tem, mas é pouco. Tem, né? sim. Tem o Embedded Lua, né? Que é o pessoal aí da PUC-Rio, encabeçado aí pelo Dado Sutter, mas eu não sei como é que... Eu acho que não está tão massificado assim, mas tem sim, tem gente utilizando sim. Windows 10 for IoT nem aparece. Não aparece, Milho. A gente colocou lá o que o pessoal está usando ainda é muito pouco, é o Windows Embedded Compact, aqueles Windows Embedded estranhos, mas que está caindo bem. Inclusive, eu acho que o Windows CE, a Microsoft já anunciou que não dá mais suporte, tá? Tem uma pergunta do Tadashi, ele pergunta, você tem o número de empresas autônomas que responderam à pesquisa, diferente do número de pessoas, por 996? A gente consegue esse dado? Não, porque, por exemplo, pode ser 10 pessoas da mesma empresa responderam, né? Não, a gente não tem, infelizmente a gente não tem, Tadashi. A empresa, a gente não perguntou qual empresa que ele trabalha, por exemplo. Tá? A gente não capturou esse dado. Tá? Uma coisa importante ressaltar, pessoal, é que assim, essa pesquisa garante anonimato total. Tá? Então eu não sei o que o Tadashi respondeu. Eu não sei o que o Guilherme respondeu. Tá? O Guilherme perguntou aqui, não é estranho o Broadcom com apenas 13%, mas a RP com porcentagem grande em produto final? Perdi algo aqui? Não dá para saber a utilização do produto final se é Raspberry Pi. Aqueles 33% pode ser que seja BeagleBone Black, pode ser que seja Arduino ou outros kits, tá? Não necessariamente Raspberry Pi, tá bom? Ou às vezes o cara coloca Raspberry Pi, mas ele nem lembra que é Broadcom, e aí ele nem se preocupou em marcar que ele utiliza Broadcom, por exemplo, tá?
Intel e Altera separados, verdade. Boa. Tem que juntar, né, Rafael? Com certeza. Ah, tá. Vamos pegar aqui. Beleza, Tem uma pergunta do Reinaldo. O Reinaldo agora perguntou. É. Na pesquisa, o pessoal está usando kits em produtos? É aconselhável usar raspa em produto final? Depende do seu depende do seu produto, né? Muito relativo isso, né? Tem uma certificação e tal. O Kleber também pergunta aqui, em algum projeto foi utilizado o Arduino? Existem muitas escolas substituindo microcontroladores por Arduino. Também a gente não consegue saber porcentagem de Arduino, né? Mas assim, a gente tem um webinar, tá? Com o título Dá para fazer o Arduino, dá para fazer com o Arduino, que a gente abordou bastante sobre isso, tá, Kleber? Sobre a utilização. Mas eu só queria voltar um pouco na questão do Reinaldo. Depende da aplicação, tá, Reinaldo? Tem gente que coloca Raspberry Pi porque está num ambiente que não é agressivo e sem problema Mais algum. controlado. Tá? Tem outros fatores do projeto que tem que levar em consideração. Então, eu até coloquei aí um link de um editorial nosso que aborda isso. Então, vale a pena a leitura em relação ao uso de kits. Tá. Eu tô vendo aqui o Juliano quer falar. Vamos tentar colocar o Juliano aqui para falar? Tomara que ele não vá xingar a gente, né? Quer falar o quê? Vai falar do Corinthians, né? Por que não? Vai Corinthians, né? Juliano, eu vou chamar você aqui. Provavelmente você vai ter que instalar um plugin aí no seu navegador, tá? Vamos ver se vai dar certo. No último webinar eu tentei chamar 2 pessoas e não deu certo. Vamos ver se nesse aqui vai dar. No request pending. Ih, acho que ele largou mão, desistiu. Então tá bom. Bom, gente, eu acho que é isso. Vocês têm mais pergunta sobre a pesquisa? Acredito que a gente tentou cobrir aí os dados. Eu acho que particularmente o panorama está muito... não é que esteja muito bom, mas as expectativas estão boas. A gente viu que está crescendo o desenvolvimento de hardware no Brasil, a complexidade das aplicações estão crescendo, a IoT está aí, né? Então a gente viu que está presente no mercado brasileiro. Então, Juliano has joined. Vamos lá, ó. Ele veio aqui. Juliano, tem um ícone. Tem um íconezinho aí de um microfone. Clica nele aí. No topo da tela. Tá conseguindo ver? Tá. Vocês estão ouvindo, Juliano? Não. Acho que o Fábio comentou que não está sendo possível baixar o relatório. A gente vai verificar aqui e o post vai ficar disponível aí na primeira página do Embarcados. Ô, Fábio, você está logado no site? Tem que estar registrado e logado no site para baixar o documento, tá? Eu testei. Eu testei antes e estava funcionando, tá? Aí o Kleber confirmou, só baixa se fizer login. É isso aí. Olá? Bom, olá, aí, entrou. Opa! Seja você escutando? Pelo microfone, Juliano. Melhorou aí? O microfone tá estranho. E agora, melhorou? Tá, Foi? tá chiando bastante, cara. Tá estourando.
E agora? Agora está melhor. Deixa eu ver se bom. Manda. Pode mandar aí? Opa! Opa! Pode falar. Cara, é porque eu vi muita questão, o pessoal falando aí sobre o uso do prótico, querendo relacionar com o Raspberry Pi, e a mesma coisa com aqueles processadores da Tensilica que tem com aqueles SP32, 8266, a mesma coisa com o chip da TI, com o BLE. Eu acho que a galera, aí eu só queria falar que eu, quando eu respondi, eu pensei que eu não posso dizer que eu, por usar a Raspberry Pi, eu estou usando o processador da Broadcom, porque um dia desse eu tentei comprar o processador, os caras não vendem, é só pro Raspberry Pi. Então você está usando o kit. Aí eu acho que é mais ou menos a mesma coisa com esses outros módulos de BLE, de Wi-Fi. Não dá para considerar que por eu estar usando o kit ou uma placa pronta, eu estou usando o processador. Pelo menos quando eu respondi, eu pensava que era para responder que eu estou usando o chip. Eu estou pegando o chip e estou fazendo a minha placa. Então qual é o processador que eu estou usando? Aí eu acho que fica um pouco confuso, sabe? Porque às vezes tem uma diferença entre considerar kit e considerar placa, sabe? Placa pronta como kit, como o Raspberry Pi lá da vida. Aí eu acho que por isso que o uso de Broadcom lá deu tão baixo, vamos dizer assim. O pessoal estava perguntando aí daqui a pouco. Entendi. Faz sentido o seu pensamento. Eu acho que o que vale a pena é para as próximas pesquisas tentar deixar um pouco mais claro que, independente se você está montando a sua própria placa, né, e comprando o chip através de um distribuidor ou direto, ou se você está utilizando o kit. Né? Ou você pode falar que que microprocessador, que microcontrolador você usa. Considere tanto o chip no sua PCB ou um kit de desenvolvimento pronto, algo desse tipo. Tá? Aí talvez fique mais fácil. Isso é só muito bom feedback. Por isso que eu pedi para falar. Bom, muito obrigado. Valeu. Legal. Não, muito obrigado. Obrigado. Vou desligar aqui pela sua participação. Valeu, obrigado. Tudo bem, obrigado, viu? Valeu, de nada. Valeu. Bom, gente, eu acho que a gente já está finalizando aqui, tá? Já deu aí 1h15 quase de webinar. E eu gostaria de agradecer vocês que responderam, vocês que estão assistindo o webinar. Muito obrigado pela participação de vocês. Entrem em contato com a gente, contribuam com o site, compartilhem conhecimento, que vocês vão ajudar muita gente. Então eu acho que é isso da minha parte. Fábio, alguma consideração? Eu tenho. Eu deixo aí disponível o canal aberto para o pessoal entrar em contato com Embarcados. Se alguém tiver vontade e dúvidas de como escrever um artigo, pode falar comigo, tá? E também motivo vocês a baixarem aí a pesquisa e levarem para os seus superiores, colegas, compartilhar com o pessoal também que não pôde participar aqui hoje. Tá? Eu vou organizar aqui o link para mandar no e-mail de vocês. Aí vocês compartilham com a galera aí. Beleza? Parabéns pelo trabalho aí. Valeu. Obrigado, Juliano. Isso aí. Henrique? Cara, alguma consideração? Queria agradecer o pessoal que está gastando seu tempo aí para verificar como foi o nosso trabalho na pesquisa e convidá-los a continuarem assistindo nossos webinars que são realizados mensalmente, com temas aí variados. E também lembrá-los que participamos muito de eventos da comunidade e vamos estar no próximo sábado também acompanhando um evento Linux Developer Conference que vai acontecer lá na PUC de Campinas. Então, o Embarcados vai estar lá também. E também no RoadSec São Paulo. Legal. Obrigado, Henrique. Bom, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. As portas estão abertas, entrem em contato. E, mais uma vez, obrigado. E uma boa noite para vocês e tudo de bom. Valeu. Boa noite. Fábio, a gente vai... Desculpa só que rapidinho, tem como enviar esse relatório no e-mail?
Fica tranquilo, você vai receber e-mail, tá? Se você é cadastrado na newsletter do Embarcados, não marcou a gente como spam, você vai receber, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. Valeu.